aqui, né, a gente viu no vídeo anterior o cálculo aqui da energia armazenada no campo magnético, né? E aí eu queria usar isso aqui, né, para fazer, né, o cálculo da força mecânica em máquinas do tipo solenoide, para a gente fazer uma análisezinha. Qual é o movimento que faz, para a gente tentar ver, se a gente observa aqui, para a gente ter uma indicação de qual é a direção que isso aqui faz, certo? A força mecânica a partir do campo magnético, que é basicamente como foi descoberto o campo magnético, né, a partir de ímãs e de se notar que quando você passa a corrente, isso aí vai atrair ímãs, né, em determinada direção, certo? Esse cálculo da força mecânica a gente pode partir do cálculo da força de Lorentz, né, que é aquela de física, né, que você tem uma carga com uma carga elétrica Q movimentando ao longo do espaço, direção V, na direção e velocidade V, num campo magnético B, também com a direção e intensidade, né, intensidade do fluxo magnético B, né. Isso aqui vai gerar uma força dada pelo produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético vezes o valor da carga elétrica ali, certo? Agora, e quando você tem um caso de um ímã dentro de um campo magnético, você também vai ter uma força. De onde vem essa força, né? A gente pode dizer que o ímã, ele está com o ímã lá justamente porque os elétrons ali estão girando, fazendo ímã, então de certo modo você vai ter os elétrons fazendo um movimento infinitesimalmente pequeno, né, lá dentro de cada átomo, né, mas fazendo aquele mínimo movimento ali, e isso vai gerar o campo magnético, certo? Agora fica a dificuldade, como é que a gente vai usar isso aqui para calcular a força, né? A gente teria que pegar a velocidade de cada elétron, de cada átomo, para fazer a integração disso aqui, né? E para materiais ferromagnéticos, né, que você tem a teoria dos domínios magnéticos, né, que você vai ter a ligação do domínio, então ele tem lá basicamente só um campo residual, praticamente sem campo. Quando você bota no campo magnético, ele vai orientar e vai ser puxado, como aqui, um eletroímãzinho aqui com a bobina está puxando aqui os pregos, né? Como é que a gente calcula essa força aqui usando essa equação de Lorentz num caso como esse, né? No fundo ele vai chegar nisso daqui, mas é difícil a gente calcular a partir daqui. Então o que a gente vai fazer para calcular a força de modo geral e aplicar aqui para solenoides é trabalhar em cima lá daquela equação do balanço de energia, tá? Então se a gente tem uma variação, né, do campo elétrico, aí isso aí vai gerar uma variação do campo magnético, uma variação da energia elétrica. Isso aí vai gerar uma variação do campo magnético, da energia no campo magnético, uma variação da energia mecânica e um componente também aí de perdas, várias causas, né? Se a gente desconsiderar as perdas, né, e considerar que a energia elétrica aqui não está variando, então não está aqui diretamente, eu estou oferecendo aquela potência constante V vezes I, né? A gente vai poder calcular aqui que a variação o trabalho mecânico, a variação da energia lá mecânica do sistema, né, mais a variação da energia no campo magnético, isso aqui vai ter que ser zero, ou seja, a variação da energia mecânica é igual a menos a variação da energia magnética, né? Então isso é uma simplificação, né? O caso mais geral seria isso daqui, né? Trabalhar com esses casos simplificados aqui para ver, só focar em dW do campo, no dW mecânico, certo? O dW do campo a gente já pegou lá no vídeo anterior, vou repetir aqui. Eu tenho esses vários formas aqui, a gente pode ver ele como um meio de φ, F vezes φ, o F sendo força magnética motriz,
um meio de R, relutância φ ao quadrado, um meio de F ao quadrado sobre R, um meio de Li ao quadrado, um meio da integral no volume de HB dV, um meio da integral do volume de B ao quadrado sobre M dV, tudo isso aqui é equivalente, né? E a variação da energia mecânica, né? Força vezes deslocamento. Então, quando a gente varia uma determinada força, tem um deslocamento minúsculo aqui, diferencial aí dx, isso aí vai me dar uma variação dWmec, certo? E aí a gente pode, se eu tenho a variação dx, eu posso calcular essa força como o dWmec dx, né? Então, força é igual a D. Aqui tá dando de cabeça aqui para mim, falhando um monte. Dx e dWmax por sua vez é menos dW campo, então força é, a gente pode calcular aí, considerando que a gente não está tendo peso, não está tendo variação de energia elétrica, às vezes não dá para fazer essa consideração, mas enfim, é menos dW campo dx, né? Isso aqui vai me permitir a gente estimar a força aí em vários sistemas, tá? Eu acho mais fácil a gente fazer isso aqui analisando, no caso exemplo, né? Então vou pegar aqui esse exemplo aqui, né, como se fosse um eletroímã. Aqui eu tenho, isso aqui é o desenho que é feito no FEM, tá? É o circuito, o programa que eu estou usando aqui para fazer essas análises eletromagnéticas o tempo todo. Esses redondos aqui, isso aqui é só para limitar a área que ele vai fazer a simulação, tá? Se a gente botar aqui a grade, né, você vê que ela vai limitar a grade para essa área daqui, para essa grade que ele vai realizar a simulação. O que importa para a gente vai ser justamente isso daqui. Então eu tenho o material ferromagnético, então um aço aqui, né? E aqui a gente pode ver a propriedade desse material. Então tem aqui uma permeabilidade relativa aqui de 1404, só que ela não é não linear, né? Então na verdade isso aqui vai ter uma curva aqui, ele vai ter a saturação do material, né? Vai ter uma permeabilidade de 1404 aqui, depois você tem a saturação do material, que isso aqui fica praticamente 1 para a derivada, né? Fica praticamente 1 para um campo magnético mais alto aqui, certo? Aí tem a permeabilidade do material, a gente vai trabalhar num ponto abaixo daquela saturação, não precisa se importar muito com isso, certo? Mas de todo modo isso aqui é o fluxo, é o núcleo ferromagnético. E aqui a gente tem, dá um zoom aqui nessa área, um gap bem pequenininho aqui, eu acho que ele está aqui por volta de 1 milímetro. E desse lado, então tem uma bobina, então essa região está definindo a área que eu vou ter a bobina aqui dando 20 voltas aqui do fio. Então bobina é o nome do circuito que vai passar essa corrente, aqui 20 voltas. Esse 20 positivo significa que ele entra aqui, sai por aqui, entra aqui, sai por aqui. Então está simulando aí 20 voltas. E aqui fora tudo é ar. E essa parte de baixo é do mesmo material ferromagnético, com esse gap aqui, certo? Se a gente polarizar essa bobina, o que é que a gente espera? A gente espera que esse material daqui seja atraído para cima, né? Então a gente espera que aqui apareça justamente uma força puxando esse bloco daqui para cima, tá?
Como é que a gente pode calcular isso daqui? Então vamos calcular. Então aqui as larguras, aqui, 2 centímetros, corrente de 1 pé, e esse espaçamento aqui, então começa aqui com 0,1 milímetro até 2 milímetros, e a profundidade aqui do problema, né? Então isso aqui é tridimensional, né? Então a profundidade disso daqui centímetro também, né? Aí vamos fazer isso aqui. Então qual é a força que eu vou ter nessa barra sendo puxada aqui para cima? Então eu sei que a força é a derivada, o W para energia, só para não confundir aqui, do campo, dx, então x na verdade é a distância aqui, né? Eu chamei de x, mas é a direção em que está a força, né? Então o x vai estar aqui, vai ser basicamente essa largura aqui, vai ser esse x. Tem um menos aqui também, né? Mas menos aí não é tão importante. A gente pode analisar o circuito aqui e ver que ele vai ser puxado e analisar isso daqui, né? Pronto. Então aqui eu tenho que é o fluxo magnético que eu vou ter, posso calcular ele por Ni sub R, então vou ter calcular a Wmax aqui pela equação W do campo, pela equação força magnetomotriz vezes o fluxo, vezes 1/2, né? Então tá aqui 1/2. Força magnetomotriz é o Ni, né? Ni, para essa simulação eu vou considerar o número de espiras, não vai mudar, e o I eu vou considerar constante para uma corrente constante, então esse Ni vai ficar constante, então vai sair fora da integral aqui e calcular a derivada do fluxo pela largura efetiva, pelo comprimento efetivo aqui do entreferro, ou efetivo não, pelo comprimento do entreferro, do DL do entreferro, né? O fluxo está aqui, Ni sobre R, Ni 0A sobre 2LF, então veja que isso daqui é justamente o 1 sobre R, né? Tá a relutância do entreferro aqui, né? Por que 2? Porque no meu caminho magnético eu tenho 2 entreferros aqui, eu tenho um desse lado de cá, eu tenho outro desse lado de cá, então 2 vezes o comprimento do entreferro sobre Mi0A, então LEF são L, tá? LEF sobre Mi0A vai ser a relutância de um lado desse. No circuito como todo eu vou ter as duas relutâncias. Isso aqui tem permeabilidade, aliás, a gente viu 1400, então eu vou considerar que a relutância do entreferro vai dominar nisso daqui, certo? Só utilizar ela para fazer esse cálculo. E aí fazer a derivada do fluxo pelo DIF. Pego essa equação do fluxo, derivo aqui pelo DIF. Aí vai dar tá Ni Mi0A sobre 2, isso aqui fica tudo constante, vai ser Ni Mi0A sobre 2, tudo para cá, 1 sobre IEF, ou seja, IEF não, né, até eu estou me confundindo, LEF a menos 1 derivada, uma coisa a menos 1, então é menos LEF a menos 2, né, então o LEF aqui ao quadrado e aparece um menos. Então vou ter a força mecânica aqui menos Ni ao quadrado, Mi0 vezes A, sobre 4L ao quadrado é F. E esse menos eu estou derivando em função do LF, esse menos é simplesmente no sentido que essa força no sentido de diminuir esse entreferro, né? Então a força para diminuir o entreferro para cá. Tá? Isso aqui vai ser comum, essa força vai ser sempre no sentido de diminuir o entreferro, de aumentar o fluxo e diminuir a relutância, né? Então a força
vai ser no sentido de diminuir o entreferro. Então, que a gente calcula por aqui, vai ser puxar aqui essa barra, vai diminuir esse entreferro, no sentido de aumentar o fluxo magnético, ou, por outra vez, para um NI constante. A gente pode ver aqui, para a gente aumentar o fluxo, um NI constante, eu tenho que diminuir a relutância. Certo? Então, a gente observar isso aqui, a gente gera, né, observar isso aqui, você vai sempre conseguir identificar para que sentido é a força, né? A gente sabe, a gente bota um eletroímã, ele vai puxar o material ferromagnético. Por quê? Porque ele está justamente tentando aumentar, ele está tentando, né? Não tenta nada, né? A física, mas de todo modo vai ser no sentido de aumentar o fluxo magnético, aumentar a energia no campo magnético, né? Que essa força vai ocorrer, vai atuar, tá? Basicamente é isso, né? A gente calcular isso daqui, a gente tem, né? Aqui eu tenho duas, né? Aqui eu fiz a simulação para vários pontos, certo? Então aqui, aumentando isso aqui, quanto maior o entreferro, né, maior a relutância. Quanto maior a relutância, menor o fluxo, menor a força também, né? Se eu pegar a derivada do fluxo pelo negócio, quando eu vou aumentando o entreferro, eu vou diminuindo o fluxo, certo? Mas a força é sempre no sentido de levar isso aqui para mais junto, né? Sempre no sentido de quanto mais próximo isso aqui está, menor a relutância total, maior o fluxo. Vai ser nesse sentido que eu vou ter a força do sistema, certo? Então isso aqui foram várias simulações que foram feitas lá no centro, né, para calcular a força. E aqui eu estou comparando essas simulações no FEM em azul com o cálculo usando essa equação daqui. Aqui está tudo positivo, eu botei tudo positivo para ficar na mesma direção, certo? É só observar como é que a gente faz isso aqui lá no FEM. Vou mostrar para vocês aqui. Então aqui eu estou com a força mínima aqui, na distanciamento mínimo aqui, calculei o mesh aqui, roda a análise, o resultado está aqui, certo? Então meu fluxo praticamente todo dentro do meu material ferromagnético, e aqui em volta dá para a gente ver até um pouquinho do espalhamento do fluxo aqui na mirada, tá? De todo modo, aqui já dá para ver tudo mesmo. Como é que eu vejo a força aqui nessa área, certo? Então, nessa ferramenta, ele vai fazer a força usando a integral da força no volume. Aqui eu estou vendo uma vista em corte, né? Então ele tem uma profundidade que está aqui nas propriedades do problema aqui, preferência, 21 centímetros, e tem depth, né, profundidade 10, então 10 centímetros de profundidade que ele vai ter para fazer esses cálculos, né? A gente vem aqui, usa essa ferramenta de selecionar a área, então seleciono essa área aqui da barra de baixo, e eu faço aqui a integral, né? Tem várias integrais de bloco aqui, não tem então a energia do campo magnético, né, por exemplo, então ele permite calcular a energia do campo magnético, aqui 1.55 × 10 a menos 5 joules aqui nesse caso, e uma das opções é justamente Force via Weighted Stress Tensor, certo? Então ele vai calcular justamente o tensor que ele chama de tensor de estresse do campo magnético. O tensor de estresse vem de cálculo de elementos de mecânica,
Mas é basicamente o mesmo negócio para calcular o tensor, né? Então a derivada tridimensional aqui do campo magnético dentro desse negócio todinho, na verdade 2-dimensional, porque o problema é planar, a derivada bidimensional, depois multiplica pela profundidade que está lá na característica para dar a força aqui, e aí ele vai me dar uma força no componente X, então 4,6 vezes 10 a menos 6 newton, cometi um erro de aproximação, e no componente Y 1,64 newtons, 63 newtons, que é justamente esse primeiro valor aqui para essa distância mínima daqui, certo? Ou seja, tanto a simulação, nesse caso, o meu fluxo está todo passando aqui, praticamente todo passando pelo entreferro, e o entreferro vai ser a minha relutância maior, e isso aqui vai funcionar. Nessa distância mínima, provavelmente essa diferença daqui para cá para distâncias pequenas, que depois vai diminuindo, é justamente porque aqui eu não estou levando em conta, veja que a força aqui calculada na linha vermelha é maior do que a simulada, porque eu não estou levando em conta justamente a relutância do resto. Nessa situação, a relutância que eu vou ter aqui no entreferro vai ser o menor possível, e ele provavelmente vai estar na mesma ordem de grandeza da relutância do resto do circuito. Isso gera esse erro aqui, nessa diferença, né? Se eu fizer o cálculo da relutância total, no princípio a gente deve diminuir mais essa curva, aproximar mais essa curva dos resultados aqui de simulação, mas de todo modo esse aqui é um caso que ele está principalmente para valores maiores desse espaçamento, que aí é justamente quando você vai ter a relutância do entreferro bem maior do que a relutância do resto do circuito. Ele dá uma aproximação boa, esse problema ele resolveu aqui muito bem. Vamos pegar um outro caso, né? Então, veja o que é que eu fiz aqui. Aqui eu usei a derivada de NI-φ, né? Da força magnético-motriz vezes o fluxo. NI constante, ficou a derivada do fluxo pelo comprimento, né? Isso aqui vai me dar a força, né? Vamos pegar um outro caso aqui, né? Já tem um cuidado aí no título. Se eu pego, tá aqui no fim também, isso aqui no solenoide. Se eu pegar isso aqui e fizer ele mexendo esse pedaço aqui, mexendo ao longo dessa falha, né? Então isso aqui pode vir, tá livre para andar nessa direção, né? Tem um pequeno entreferro aqui entre esses dois, então um aqui a gente consegue ver para separar um do outro, tá vendo? Tem uma faixa aqui, uma área bem pequenininha aqui entre os dois. E se isso aqui mover para cá, né? Se ele tiver mais para cá, polarizar essa bobina, que tem 100 volts no caso, isso aqui vai puxar para cá. Eu chamei isso aqui de Magical Coil, é um material que ele é totalmente linear. Isso aqui não tem saturação, para a gente evitar qualquer coisa, supor que seja ele de saturação. Mas a princípio, né, isso aqui vai ser puxado, vou gerar o campo magnético, isso aqui vai ser puxado aqui para o meio, tá? Como é que a gente pode calcular isso daqui? Então tá aqui os parâmetros aqui do problema. A profundidade 1 cm, largura 1 cm, daqui para cá 1 cm, a profundidade 1 cm, daqui para cá também 1 cm, essa abertura, passando uma pé numa corrente de 100 voltas. Aqui eu fiz o cálculo da relutância como um todo, né? Quer dizer, não fiz uma aproximação. Eu peguei a relutância como toda, a relutância desse núcleo todinho aqui, dessa parte daqui, mais a relutância desse pedaço. Nesse pedaço, aí eu fiz a consideração que, vou fazer um desenho aqui, mas negócio é fazer aqui, né?
ver aqui. Deixa eu ver se isso aqui é muito ou é pouco. É muito. Tudo bem. Cá. Pegar essa situação daqui. Então, deixa eu desenhar um pouco a consideração que eu fiz aqui. Né? Eu fiz a consideração que nesse trecho daqui eu vou ter duas relutâncias. Uma relutância aqui pelo ar e outra relutância aqui por essa parte móvel. A relutância do ar, aí eu estou considerando essa largura daqui para cá e esse comprimento daqui para cá, que é 1 centímetro, certo? Então estou considerando essa área daqui para o cálculo dessa relutância pelo ar. Né? Já vi que tem uma aproximação meio esquisita, porque eu estou considerando que o fluxo vem aqui direitinho e ele continua direitinho, independente de ter esse material aqui ou não. Né? Então, dá para visualizar um pouco a área esquisita, certo? Essa distância aqui eu vou chamar de x, é o que eu vou variar de 0 até 1 centímetro, e a relutância móvel eu também vou fazer essa consideração, que ele vai ser aqui, então a largura aqui, acho que está w menos x, daqui para cá, e vou considerar esse bloco daqui para fazer o cálculo dessa relutância móvel. Veja que é uma aproximação muito grosseira, né? Que aí eu estou só considerando aqui, não estou considerando essa parte aqui para fora, eu não vou considerar que tem fluxo aqui por fora, que obviamente você vê que vai ter componente de fluxo que vão fazer isso. Né? Se a gente fizer a simulação aqui do fluxo, aí a gente vai ver isso aqui mais claramente, o quão grosseira é essa aproximação e o problema que isso vai dar, certo? Então faça essa aproximação, e justamente para ver que nesse caso não dá para fazer uma aproximação tão grosseira. Então vou ter a relutância do núcleo daqui para cá, tudo isso aqui, mas isso aqui eu vou ter a relutância do ar em paralelo com a relutância da parte móvel. Relutância do ar, então comprimento L daqui para cá, 1 centímetro, sobre μ0 vezes a profundidade vezes o x, vezes o quanto isso aqui está vindo para cá, e a relutância da parte móvel, então L sobre μ relativo do material, que é 1000 nesse caso, μ0 vezes a profundidade vezes o W menos X, justamente o quanto que falta aqui, essa parte daqui. Tá? E a outra aproximação foi fazer com que, considerar que isso daqui é muito maior do que isso daqui. Então, considerar só essa relutância daqui. Fazendo o paralelo dessas duas, desse paralelo com esse, a gente chega que é aproximadamente, então, dá isso aqui, é 1 sobre isso, e aí se eu faço uma derivada do campo pelo x, da energia do campo pelo x, o dWdE, né? Então, ddx, aí no caso aqui eu usei diretamente 1/2 do fluxo ao quadrado sobre a relutância, certo? Então 1/2 do fluxo ao quadrado sobre a relutância, então isso aqui é aquele termo para cá, como aqui está o menos 1, ele fica aqui direto, né? Derive isso aqui por x, o x está aqui direitinho, bonitinho, só tem ele, aqui soma e fica esse termo aqui, μ0 vezes P vezes μr menos 1 sobre L,
vai dar uma força aqui constante ao longo de todo esse período que ele está vindo daqui para cá. Esse é o cálculo aqui pela minha aproximação. Quando a gente faz esse cálculo, aí eu chego numa relutância aqui de 6 newtons. 6,27 newtons. Então é aquela mesma conta de lá. Só que se eu pego e faço essa simulação lá ao longo do deslocamento ali, isso aqui é o X, tá? De 0 a 1 centímetro, eu vou ter essa força calculada aqui, ó, de... chega no máximo aqui a 0,03 newton, não está constante de jeito nenhum, então tem um erro absurdo entre esse valor e esse, né? Por quê? Justamente porque eu fiz uma aproximação muito grosseira lá da minha relutância. Observa aqui como o meu fluxo varia com a movimentação disso daqui, certo? Então você veja, antes do material aqui mesmo, enquanto eu estou, isso aqui é um guicho, eu não consigo parar, infelizmente, e ele está bem maior do que deveria. Ele se aproveita da parte do material, então a relutância do material aqui vai ficar um pouco menor, e o meu fluxo ele se desloca para ser o máximo possível, para passar o máximo pelo material, né? Então nessa parte aqui, quando ele passa aqui do zero para cá, aí, inicialmente eu praticamente não tenho relutância no ar, eu só vou ter depois que esse material está bem afastado aqui do núcleo, que ele vai ficar com a relutância mais passando por aqui, do ar, certo? Então a relutância do material ela vai contar muito mais do que a do ar, e isso aqui vai variar muito menos ao longo desse de 0 a 1 centímetro, de 0 a W, muito menos do que foi suposto ali naquele problema, certo? Agora aqui a gente também pode pegar e calcular, né? Vamos analisar aqui. O resultado, né? E calcular aqui. Se eu clicar nesse botão aqui que tem uma bobinazinha, então isso aqui me permite calcular no circuito várias características. Então eu tenho, por exemplo, o fluxo que está aqui passando por esse ponto, e em cima desse fluxo eu consigo calcular a relutância, né? Porque aí eu tenho um fluxo, eu tenho um número de espiras, eu tenho a corrente, dá para a gente calcular a relutância ponto a ponto aqui desse deslocamento, né? E isso vai mostrar o quanto é o problema desse cálculo da relutância que atrapalha. Porque se a gente pegar aqui agora e fizer a relutância calculada aproximada daquele jeito, ela vai dar isso aqui, essa linha azul. A relutância obtida lá diretamente do FEM, simulada, ela dá essa linha laranja aqui. E veja que, além de nessa parte ela está um pouquinho maior do que aqui, né? Porque aqui eu vou ter também a relutância do resto do material. Ela varia muito menos, a derivada dessa relutância é muito menor do que eu estou considerando, ou seja, a minha força vai ficar muito menor do que a que foi considerada, né? E justamente se eu pego essa relutância simulada e jogo no cálculo da minha força, né? Então eu faço a conta que a derivada do campo é a derivada ddx de 1 meio de f ao quadrado r, usando esse r aqui como uma relutância calculada, calcula a derivada lá. Então aqui dá uma derivada numérica, que aí dá uns errozinhos aqui. Mas você vê que quando eu faço, isso aqui eu botei a partir da relutância, mas também não deixa de ser simulado, certo? Mas aqui o simulado é a força que o software me dá diretamente, e o azulzinho é a partir da relutância que o software me dá, eu calculando a força, eu chego nisso aqui. E aí vejo que o problema aqui é justamente da aproximação ali para o cálculo da relutância. Surge o problema, como é que a gente calcula essa relutância variando aqui ao longo desse X com esse tempo, considerando essa distorção toda do fluxo aqui? Muito complicado de fazer, certo? Então, nesses casos que você tem um fluxo deslocando muito por canto ou por outro, a gente não consegue fazer, certo, esse cálculo simplificado. Por isso que muita coisa de cálculo de solenoide e tudo mais é feita em cima de simulação mesmo do comportamento, mas é tentar simulação para elementos finitos, ok? Então,
isso que eu queria passar nesse vídeo aqui para vocês.